Queridos irmãos, nesse momento que o nosso coração está aberto à luz de Deus, que é Cristo, unificamos nossos corações pela fé e pelo Espírito. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E continuamos hoje no 14º capítulo com o tema Acolher. Narrado ainda por José, ele diz assim: os pastores que vieram ao nosso encontro eram exemplo típico. Tinham o rosto marcado pelo suor do trabalho, barba longa, com aspecto quase selvagem. Nas mãos trazia o cajado e na cintura uma espécie de adaga. Vestiam-se de pele de animais, algo estranho para um judeu, pois é sinal de impureza, mas muito prático para quem vive na lida diária nos bosques e nos campos. Proteção natural contra o frio e contra a vegetação espinhosa da região. Senti um misto de medo e compaixão, pois sob aquele aspecto rude era possível entrever um olhar terno e acolhedor. É aqui que se encontra o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura que ouvimos ser anunciado? Perguntou eles. Podemos vê-los? Solicitaram humildemente. Convidei-os a entrar e os conduzi até o mezanino onde a Maria e o menino repousavam. Ingressaram um após o outro com um movimento tão delicado que não poderia imaginar ser possível a homem com aquela fisionomia rústica. O aspecto ameaçador logo deu lugar a uma presença amiga serena. Maria pressentiu que eram homens de bem e os convidou a se aproximarem do menino sem nenhum sinal de receio. O menino estava acordado e não estranhou o movimento. Olhava tranquilo para aqueles desconhecidos, talvez já imaginando que no futuro também eles deixariam de ser excluídos para fazer parte dos escolhidos. Não seria mais marginalizado como era até então, mas acolhidos pelo Pai Celeste. De ser rei poderoso, governando em Jerusalém, nosso ancestral Davi era rei pastor, aquele que serve. Era um sinal evidente do tipo de majestade que o menino seria chamado a exercer no futuro. Jesus nasceu pobre e humilde para ser rei dos humildes e não dos ricos e poderosos. O Verbo encarnou-se na periferia da Judéia, que fica na periferia do mundo. Isso não pode ser por acaso. É na pequena Belém que o divino e o humano se tocam, onde o céu encontra a terra, onde Deus se faz criança, para transformar a humanidade. Belém, com seus pastores e não com a nobreza, é lugar de revelação e integração, onde o eterno e infinito afronta o efêmero, imperfeito e limitado. Em silêncio, os pastores contemplam o menino, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido, como lhe havia sido dito. A pressa que tinha alguns instantes contrastou com a serenidade da casa e a paz de Maria ao lado de Jesus. Toda a atenção se dirigia àquela cena, nada mais importava naquele instante. Não sentiam frio, fome, perigo, pobreza e medo. Quando Deus está presente, tudo se acalma. Os pastores não tinham muito, mas fizeram questão de nos oferecer alguns dons que traziam consigo: queijo, leite, frutos, mel, um pequeno cobertor feito de lã de ovelha, ideal para afastar o frio que se fazia sentir. Pequenos dons de um coração generoso. Doam o que têm, mais do que podem. Generosidade extrema de gente simples. Gesto que fez para se emocionar. Gesto que fez Maria se emocionar. Os mais frágeis e simples são os primeiros a sentir a presença de Deus. Foram os primeiros a aceitar, acolher o mistério presente em Jesus. Tantas outras vezes podemos comprovar que são os pequenos que conseguem identificar os sinais da continuidade, enquanto os grandes esperam sempre sinais extraordinários. E mais, né?
Santo Agostinho, Renilda, diz o seguinte, num dos seus escritos: se você chegar e não encontrar amor, coloque amor e você encontrará. Veja que homens rudes, mas de corações bons. Os pastores vêm para adorar, para contemplar o Verbo encarnado. E veja a simplicidade. Né? No início, um certo cuidado, mas depois Maria percebe que os pastores têm um coração bom. E aí eu me reporto lá ao Evangelho da Viúva, né? Ela ofertou as 2 moedas na doação, ofertou tudo que ela tinha. Isso mesmo. Os pastores só tinham para ofertar a Jesus aquele cobertor de pele, né? Mas tão útil para o frio que fazia. E os mimos deles, coisas simples do campo, coisas do uso diário, mas era de coração. Então veja que sempre a simplicidade acompanhou Jesus. Que seja mais na frente, na casa de Lázaro, de Marta, de Maria, que seja quando ele diz: o Filho do Homem não tem nem onde encostar a cabeça. Exatamente. Né? Então, numa manjedoura, num estábulo, visitado por pobres homens trabalhadores do campo, que ofertam coisas simples. Que bonito. A vinda, o nascimento de Jesus é o Deus encarnado. E por toda a sua vida, até o dia da crucificação. Quanta humildade. Roberto, você percebeu que, por isso que quando nasce uma criança, a gente recebe presentes, né? Porque até isso, o exemplo de Jesus veio para a gente. E pela simplicidade. Os presentes eram bem simples, né? Eram simples. Então, fica o exemplo de Jesus. A simplicidade. O amor. Né? Se colocar amor onde não se tem. Para que a gente, ao chegar, encontre cada vez mais esse amor multiplicado. E é nesse amor, nessa certeza, nessa fé do Jesus presente em nós. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso venha sobre nós. Amém.